Olá, pessoal. Boa tarde. Estou aqui para fazer mais uma live com a Luana e hoje nós vamos falar sobre um tema assim muito interessante e é sobre o decreto dominical. E aí eu vou aguardar ela entrar aqui. Deixa eu ver se eu envio solicitação para ela entrar para a gente conversar sobre esse assunto. Ah, será que vai dar certo? Deu certo! Tudo bem, Lu? Eu tô bem, amiga. E você? Também, tudo bem, graças a Deus. Que bom que deu Tá certo para a bom. gente fazer essa live hoje. Pois Depois, é. daqui 2 sábados, a gente vai ter uma outra live com uma convidada especial. A gente não vai contar, mas fica aí de surpresa para vocês ficarem esperando, então. E a live de hoje é um tema bem polêmico, né, Lu? É um tema assim que para as pessoas, muitas vezes eles entendem esse tema como bíblico, né? Como algo bíblico. Porém, a gente vai tentar mostrar aqui hoje que realmente não é, né? Para quem não sabe, para quem não conhece, eu e a Luana somos ex-adventistas, né? E enquanto a gente estava lá dentro, a gente cria que todas as doutrinas que a gente acreditava, que fazia parte da igreja, era com base bíblica, estava dentro da Bíblia. E, infelizmente, às vezes a igreja usa alguns textos bíblicos fora do contexto, aonde reforça aquela crença, né, aquela doutrina, e aí a gente acaba entendendo, acreditando. E aí, quando a gente vai realmente estudar a Bíblia e fazer a comparação com o que nós criamos e com a Bíblia, a gente vê que, infelizmente, não bate. Né? Infelizmente tem muitas distorções, infelizmente tem texto fora do contexto, e aí a gente quer trazer esse tema para você hoje, para vocês, né, que estão assistindo hoje. É um tema delicado, é um tema polêmico, mas a gente vai trazer um entendimento que hoje nós temos para poder fazer você também compreender aquilo que a gente sabe hoje, né? É isso, né, Lu? Isso, boa tarde, todo mundo, né? A gente tá há um tempo já pensando em fazer esse vídeo, né, sobre esse tema, né? A gente vai dar um início para poder, para aqueles que não conhecem, entender sobre o que nós estamos falando, né? E depois poder explicar certinho aquilo que realmente está com base bíblica, né? Sobre todos os acontecimentos, né, e sobre o que a palavra de Deus diz a respeito desse tema, né. Gostaria de deixar aqui também, né, Bi, a gente explicar certinho que isso não é contra pessoas, nem denominação, isso simplesmente é uma forma de esclarecer alguns assuntos, né, nós todos temos a liberdade de se expressar, nós também temos, né, e nós queremos então expressar de maneira a entender, né, como é que hoje se dá essa questão que nós iremos tratar, que é sobre o decreto dominical, né? Então é um tema que hoje, como não mais adventista, a gente tem uma outra forma de entender, né? E ainda poder explicar isso, né, para as pessoas e trazer ali alguma forma deles compreenderem, né? Isso, e sabe, Lu, que eu acho mais importante? É assim, né? A gente, muitas vezes, a gente acaba não indo a fundo sobre como entrou isso na igreja. A gente fica muito no superficial do que os pastores pregam, do que a igreja explica, né? E a gente acaba não se aprofundando. E eu trouxe um resuminho aqui para a gente tentar começar explicando como que o decreto, como que o sábado, na verdade, né? Como que o sábado ele entrou na igreja adventista, né? Porque a igreja adventista ela já tem o um nome, né? Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, é a igreja que se refere, ela tem como base importante a questão do sábado. E aí, às vezes, a gente não sabe exatamente como o sábado entrou. A gente pensa que foi uma visão, que a igreja ela veio para trazer a verdade dos 10 mandamentos, né?
E aí a gente entendendo como o sábado chegou até a igreja adventista, como o sábado entrou ali na doutrina deles, a gente vê que não é bem assim como a gente aprendeu. E eu trouxe um resumo aqui, eu queria explicar. Vamos lá. Então, os mileritas, que foi ali o primeiro povo que começou a explicar sobre a volta de Jesus, né? Começou a pregar que Jesus voltaria lá em 1844. Eles não guardavam o sábado. Era um povo que pregava a volta de Jesus, nada além disso. E aí, teve uma mulher que chama, eu acho que o nome dela em inglês é Rachel, né? Que é Raquel Preston. Ela era batista do sétimo dia. E a gente sabe que hoje tem igrejas batistas do sétimo dia, porém, eles têm esse dia como descanso, e não como a igreja adventista traz, que é o selo, que é que tem que ser uma base que é ponto de salvação, né? E depois a gente traz isso mais detalhado. E essa então moça, né, essa mulher, a Rachel, ela começou então a pregar sobre o sábado para uma outra pessoa que era um pregador milerita, que ele chama Frederick Wheeler. E aí esse homem então ele começou a disseminar ali falar sobre a importância do sábado, sobre a guarda do sábado, o descanso sabático. E até aí tudo bem, porque eu e a Luana, a gente não é contra o sábado, a gente não é contra descansar no sábado, a gente não é contra disso, a gente tem liberdade para isso. O problema é quando a gente distorce o que é o sábado e torna ele como algo divisor entre povos. A gente vai tratar desse assunto no decorrer aqui do nosso assunto. E aí, chegou então até os ouvidos do Joseph Bates. Em 1846, ele publicou um folheto falando sobre a importância do sábado. E aí, dizendo que o sábado era um sinal perpétuo. Então, esse homem, ele depois do desapontamento, ele, Ellen White, né, o Tiago White, esposo de Ellen White, eles se uniram. Então, o Joseph Bates, ele recebeu a mensagem do sábado e ele, então, que começou a pregar sobre o sábado para Ellen White e Tiago White, dizendo que era um sinal perpétuo é, da palavra de Deus. E Ellen White, em 1847, recebe então uma visão para confirmar esse ensinamento de Joseph Bates. Aí ela recebe aquela visão onde ela vê que o sábado brilhava mais que todos os outros mandamentos, né? E aí, então, em 1850, Joseph Bates começou, com o apoio de Ellen White e Tiago White, ele começou a ensinar sobre o sábado, que era o selo de Deus, e aí, então, que veio o domingo como sinal da besta. E aí, em 1870, essa doutrina, então, ficou ali como fazendo parte da escatologia adventista. Então, a gente vê que foi todo um processo até chegar como um decreto dominical, né? Ali um ponto de separação dos povos adventista. E aí, a minha primeira pergunta, né, Lu? Vamos dizer assim. Ellen White recebeu, então, Joseph Bates começou a pregar para ela recebeu a visão em 1847 sobre o sábado como um selo, sendo o mais importante dos mandamentos. E aqui nós temos dois perigos, né? Peraí, o primeiro mandamento é a gente não ter outros deuses. Então, o sábado é mais importante do que a adoração ao Deus verdadeiro, né? Temos um ponto interessante aí. Segundo ponto, antes deles colocarem isso como decreto, e os povos que vieram antes disso? Eles não guardavam o sábado, eles. E aí, como que fica a situação dessas pessoas? Sendo que Jesus demorou tanto tempo, Deus demorou tanto tempo para revelar, né? Tipo assim, Jesus morreu. Depois de 1800 e poucos anos, essa revelação veio, né? Então a gente vê que tem essas duas questões bem peculiares ali, né, em relação a esse ensinamento, né? É importante a gente explicar certinho, né, para as pessoas que forem assistir, o que seria isso, o que é esse decreto dominical,
O que Sim, é que isso, né? Então, assim, enquanto adventistas, acreditávamos que existiria em algum momento um decreto onde obrigaria todos os adventistas, aqueles que guardam sábado, não trabalharam, que nós não trabalhávamos ao sábado, que um dia existiria um decreto obrigando que todas as pessoas trabalhariam até sábado e folgaria só apenas no domingo. Então, aí se daria toda uma perseguição por causa desse dia. Então, as pessoas que guardariam sábado eram selados, né, como povo de Deus, e os que no caso, aqueles que aceitassem trabalhar aos sábados, então seriam condenados, teoricamente, aqueles já seriam pessoas que estariam rejeitando a palavra de Deus. Então, isso era o quanto nós, adventistas, nós acreditávamos assim, né? E isso por muitos anos, né? Eu, assim, há 24 anos acreditei nisso, tanto que foi um dos motivos pelos quais eu comecei a frequentar a igreja quando me veio essa mensagem, né? Então, enquanto a gente fazia, eu acreditava literalmente nisso, acreditando que isso era uma mensagem bíblica, né? Acreditando que isso estava de alguma forma como uma profecia bíblica ou qualquer outra forma dentro da palavra de Deus. Por isso que vira e mexe eu falo, a gente não pode terceirizar o nosso conhecimento, né? A gente tem que literalmente buscar informações, né? Buscar da onde veio essa informação, se isso é verdade, se isso está na Bíblia, se isso não está na Bíblia, né? Para que a gente realmente tenha um amplo conhecimento, aquele conhecimento que literalmente é Jesus falando com você mesmo, né? Você ter esse conhecimento. Então, conforme a Bianca trouxe, isso surgiu através de uma pessoa, de uma mente, né? Ali do José Bates, né? Acho que era esse o nome dele. E aí, então, meio que ele era ali a parte financeira do movimento, né? Ali que estava se iniciando ali com Ellen White e Tiago White, né? E aí, quando nós começamos a entender que isso não era bíblico, foi aí o nosso grande choque, né, amiga? exato. Exato, porque que nem eu disse, né? O sábado, ele sim, ele está na Bíblia como descanso. E o sábado teve o seu papel. A gente vai falar sobre isso. Porém, essa questão do decreto dominical, essa questão que a Luana explicou, onde nós seremos selados por um dia, para aqueles que aceitarem o sábado como verdade na vida, como guarda, vai ser selados para a vida eterna. E os que rejeitarem isso, vai ser selados para a perdição. E aí a gente fica preocupada porque onde entra a você crer em Jesus Cristo? Aonde entra crer no Senhor e será salvo. Sim. Entendeu? E aí, por quê? Aqueles que guardam o domingo, se eles creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida deles, e eles tipo, para eles, indiferente, porque a gente vê que a maioria das igrejas evangélicas, eles, mesmo que eles frequentem o culto no domingo, como os adventistas também frequentam o culto no domingo, para eles não tem, tipo, a guarda do domingo, eu não posso fazer isso no domingo, eu não posso fazer aquilo, não. Para eles não tem isso. E aí, uma pessoa que para eles tanto faz qualquer dia da semana, eles creem em Jesus, mas lá no final eles não recebem a marca do sábado, porque para eles é indiferente, e aí eles estão sendo condenados, né? Então, todo esse entendimento que eu e a Luana fomos tendo, que a gente percebeu que tinha algo de muito errado, porque o sábado ele é, para os adventistas, acima do próprio Jesus Cristo, que é o Senhor e Salvador da nossa vida, né? E aí a gente vê que nesse enredo todo não tinha Jesus ali, né? Então, assim, quais são a base bíblica? É que nem a Bianca citou. Nós podemos sim ter um dia especial, um dia para, eu quero ficar esse dia com a minha família, esse dia
poder ali estar com a minha família, isso é válido, totalmente válido você ter um dia para dedicar a Deus e Deus aceita como seu, lá em Romanos 14, né? Então, independente, eu acho que o domingo é um dia especial. Deus aceita também. Eu acho que para Deus todos os dias são dia que eu considero para Jesus. Deus aceita também, né? Então aí, durante esse momento, a gente vai estar explicando um pouquinho sobre isso, né? Sobre esse decreto, né? Na verdade, assim, a gente às vezes fica pensando muito em trazer isso, né, Bia? Às vezes a gente fica preocupada do que os nossos irmãos aqui mais próximos da igreja, às vezes acha que é como alguma ofensa, de maneira nenhuma. A gente volta a repetir, isso não é. A gente não está fazendo nenhum ataque a ninguém, a nenhuma denominação. É simplesmente aquilo que a gente viveu, a gente aprendeu, eu durante 24 anos, e mais aquilo que realmente a palavra do Senhor diz, né? Que a gente está literalmente buscando a cada dia a verdade, né, Bi? Exato. E aí, Lu, trazendo um pouquinho desse contexto, né, da gente viver isso, é, esse decreto, ele traz, não para todas as pessoas, né, mas para algumas pessoas um certo medo, né, medo do futuro, medo de passar por essa situação, né, aquela questão de você ter que fugir para as montanhas, fugir para o mato, e as pessoas que não conseguem, né, fazer isso, então tem tudo, uma questão também psicológica atrás disso, né, você perde a esperança na volta de Jesus para viver num conflito, num medo de um decreto, né? De uma perseguição. E a gente sabe que a gente vai ser perseguido. Eu trouxe até os versículos aqui, mas a Bíblia ela deixa clara que nós seremos perseguidos pelo nome de Jesus, por aquele que morreu na cruz para salvar, para perdoar os meus pecados, os seus pecados, e ele que tem que ter o mérito. Se a nossa perseguição, se eu tiver que morrer, eu tenho que morrer pelo nome do meu Salvador e não por um dia da semana, né? E, E eu e a queria gente e a gente fica tão enraizado, né, nessa preocupação de fazer eu preciso fazer corretamente, né? Teve um vídeo que nós gravamos, está no canal da Bianca, né? É Nova Aliança, né, amiga, seu canal? isso. E aí lá nós gravamos um vídeo onde a gente explica que às vezes a gente se sentia, quando você guardava o sábado corretamente, nossa, fiz bastante trabalho, isso, aquilo, você se sentia, poxa, tô bem, acho que hoje eu tô salva, né? Mas aquele momento que você não guardava tão bem o sábado como acreditava-se que teria que ser, então a gente já não se sentia tão salvo. Né? Uhum. Então, toda essa questão aí, a gente vai percebendo que tinha algo errado, né? Não poderia ser a sua vida em Cristo, o grandioso Jesus veio aqui, morreu, fez cada segundo da Bíblia, cada palavra, tudo foi pensado nele para se resumir ali a um tempo, né? Em partes ali, você não era possível, né? Então a gente imaginar que seria dessa forma, né? Exato. Irmã, deixa eu só responder um comentário aqui. Eu tenho sim. Eu te passo depois pelo Instagram, depois eu te passo sim sobre o juízo investigativo, que é outro tema também que é bem polêmico e bem difícil de explicar. Mas Na aí, verdade, eu amiga, até trouxe algumas passagens, porque o decreto dominical ele tem tudo a ver com o juiz investigativo, né? Porque aí as pessoas acabam realmente tendo esse medo que a gente está mencionando, né? Da própria salvação, se questionando, né? Sobre isso. Então as pessoas acabam realmente tendo esse medo por conta desse juízo, né? Que também não é bíblico, né? sim. E a questão também, né, Lu, da gente viver que nem tem um livro que a igreja ela dá para as pessoas, principalmente novatos na igreja, né? Que é aquele, eu não vou lembrar exato o nome, mas é mais ou menos assim, ó.
como me preparar para o sábado? Estarei pronta para o sábado, né? E aí ali tem toda uma dinâmica de te ensinar a como você diariamente arrumar sua casa, programar a comida para no sábado você não ter nenhum tipo de trabalho. Então a gente vivia os dias tentando fazer tudo, né? E chegava na sexta-tarde, você ficava que nem uma louca, corria em mercado, corria não sei aonde, fazendo não sei o quê, para no sábado você estar totalmente conectada ali, né? E a gente vê que isso trazia um peso, ao mesmo tempo que trazia um alívio de estar chegando o sábado para a gente descansar, mas trazia todo aquele peso também de você estar pronta, de você ter feito tudo, né? E se você não deixou, se você deixou de alguma coisa para trás, você sente aquela culpa, nossa, eu não consegui deixar a janta pronta, não consegui, sei lá, deixar a roupa passada, porque eu tinha tudo isso, sabe? Então, ao mesmo tempo que era um alívio, porque era o dia de descanso, era um peso em alguns momentos onde não saía do jeito que você queria, né? E assim, Então, até porque além de tudo isso, era vários requisitos dentro do sábado para que ele se tornasse especial, né? Não era só o ir à igreja, né? Então, essa questão que a Bianca trouxe, literalmente, de você passar a semana toda preocupada com o sábado, né? Então, você fica totalmente preocupada com o dia, né? E não com uma pessoa. Né? E aí a gente vai trazer isso também. E agora, quem é o sábado? Né? Onde eu descanso, né? Então hoje a gente quer mostrar para você, né? Para os nossos amigos que assistem e que vão assistir esse vídeo, que literalmente hoje existe sim, né? Nós temos hoje um descanso, nós temos proximidade, nós temos alegria em estar não em um dia, mas com uma pessoa, né? exato. E aí, Lu, então eu vou trazer aqui os primeiros versículos. Você tá com a sua Bíblia aí? Eu tô sim. Vamos lá. Eu vou pegar um, você pega o outro, tá? Marcos 2:27. E eu vou ler Mateus 12:8. Ah, e a gente pode perceber que no ali em todos os evangelhos ali, né, toda vez que Jesus, toda vez que os judeus estão discutindo com Jesus, toda vez que tem aquele clima pesado, aquele clima tenso, a gente vê que é porque Jesus tinha curado no sábado, Jesus tinha colhido espiga no sábado, Jesus tinha feito algo no sábado que confrontava com a lei dos judeus, e aí então vinha essa questão, né? E os judeus então falam assim: o que que nós vamos fazer para matar Jesus? Né? Por quê? Porque a questão ali era muito do sábado, né? A gente sabe também que porque Jesus falava que ele era o próprio Deus, que ele era o filho de Deus, mas o sábado pesava muito ali nessas questões, né? É, Antes de nós lermos, deixa eu ler aqui, ó. Nossa, eu fui muito instruída em relação a essa questão de preparação. Somos, irmãs. E hoje, graças a Deus, estou liberta. Eu consigo fazer tudo sem peso e muito tranquilo. Amém, irmã. É isso mesmo que a gente tem que fazer, né? Que nem a Lu falou, a gente quer ter um dia especial? Sim, hoje para mim é especial. Eu estudei a Bíblia, eu assisti pregações, a gente tem um sábado tranquilo, mas não com o peso daquilo tá sendo, de Deus tá me julgando por eu ter feito algo ou não, né? Realmente é libertador, Jesus é o nosso descanso. Aí, Lu, então lê o seu, Marcos 2:27. ele diz assim: o sábado foi feito. Eu tô lendo na linguagem de hoje, tá? Eu vou mostrar porque às vezes as pessoas leem em alguma outra linguagem, a minha é a linguagem de hoje. Então ele diz assim: o sábado foi feito para servir as pessoas e não as pessoas para servirem o sábado. Portanto, o Filho do Homem tem autoridade até mesmo sobre o sábado, né? Amém. E assim, e aí várias passagens bíblicas, não só essa agora, né? Mas em várias, os fariseus da época, eles sempre estavam a todo momento acusando Jesus sobre o sábado. Porque Jesus curou, né? Até mesmo ontem no nosso estudo, né, Bia? A gente estava lendo, né?
E João, a gente está no livro de João, e fala sobre ele curou um paralítico, né? Aquele lá no tanque de Betesda lá, né? Que ele vai jogar ali, que ele teria que alguém jogar ele naquele tanque para que ele fosse curado, né? Então Jesus cura ele, né? Primeiro Jesus pergunta se ele queria ser curado, e aí pega o leito dele e ele falou: você toma seu leito e anda, né? E aí, os fariseus não perguntaram para ele, né? Tipo assim, nossa, você tá curado? Não. Por que que você tá carregando o seu leito hoje, no sábado, um dia que não pode fazer isso, né? Então, para você ver que desde aquele momento, as pessoas estavam procurando acusar Jesus, e ali fala que reforça o plano de matar Jesus, lá em João, por causa do sábado e por ele ter falado que Deus era o pai dele. Uhum. Então, é que desde esse momento, como o sábado naquela época tinha um peso para os judeus e que ele próprio, o sábado, um dia, foi também responsável pela morte de Jesus, né? Exato, Pela exato. condenação, né? Exato. E aí eu só queria trazer uma observação aqui, porque assim, às vezes algumas pessoas podem falar assim, mas é que os judeus criaram muitas regras em cima do sábado. E a gente sabe que sim, tem algumas regras que os judeus acabaram criando para se proteger, né, em querer guardar o sábado corretamente. Porém, quando a gente vai lá em Êxodo, né, a gente continua lendo ali, existem sim regras que o próprio Deus deu a Moisés. No caso desse do carregar o leito, eles não poderiam carregar peso, eles não poderiam carregar cargas no sábado. Então, isso está na Bíblia, não era a invenção dos judeus. Está na Bíblia. E Deus e Jesus estava ali confrontando o próprio mandamento que ele tinha dado. Porque Jesus, não é que Jesus muda, é que o propósito dele, conforme vai se cumprindo toda a profecia, vai mudando, porque o propósito dele para nós era outro no Novo Testamento após a morte dele. E ele já estava mostrando isso aos judeus. Vocês ficam aí querendo cumprir corretamente, mas vocês são hipócritas, porque vocês não creem em mim, né, Lu? Então, tipo, Sim. que nem não adianta você dar o dízimo, fazer tudo corretamente se vocês não creem que eu sou filho de Deus, né? E o Exatamente. E eles vêm, para você ter ideia, né, que a regra do sábado para eles eram assim, era passar o tempo todo discutindo formas de acrescentar aquilo. Será que Moisés quis dizer isso mesmo? Eu acho que ele quis dizer assim, né? Então não existia uma forma correta, né? E trazendo para agora, para a modernidade ali, né, tempo de Ellen White, como era feita essa guarda do sábado? Como era trazida? Algumas coisas eram possíveis, outras não. Então, né? Então era meio que como que vamos, tá, se isso era possível fazer antigamente, né? Não podia carregar. Hoje, né, a gente tem pessoas que trabalham, né, no sábado. Os Então, próprios pastores trabalham no sábado, né, Lu? Porque o dia sim, do descanso do pastor é na segunda-feira. Então, sim, ele, ainda que seja um trabalho, vamos dizer, missionário, que é a pregação do evangelho, mas ainda assim é um trabalho remunerado, né? sim, E se fosse ver bem, não deveria, né? E aí, tipo assim, que nem você citou de Ellen White, na época dela, eles não sabiam como guardar o sábado e o horário do pôr do sol para guardar o sim, sábado. Aí, José Bates trouxe a visão trouxe a ideia de ser às 6 da tarde, ela trouxe uma outra ideia, depois ela mudou a ideia, depois ela teve uma visão que realmente era às 6 da tarde. Então, assim, para você ver que se é bíblico, Deus não vai deixar as pessoas em conflito, Deus não vai deixar as pessoas em dúvida, entendeu? Então, se é sim, bíblico, tá bíblico. E, e aí hoje também, o que, que pode, o que, que não pode fazer no sábado, né? sim. Até que ponto? Assim, porque se eu pergunto para um pastor, ele vai dar a opinião dele. Se eu pergunto para o outro, a opinião é totalmente diferente. E Cada um aí, tem o seu jeito, né? exato, e aí quem que tá certo? Será que se eu estiver fazendo assim, eu vou estar errando, vou estar pecando?
é muito complexo esse assunto, né, Lu? E o que a gente gostaria de trazer hoje nem é debater o que faz o sábado, não. Não, A gente quer mostrar para as pessoas, a nível de conhecimento. É que nem eu falo assim, tá? Se a pessoa realmente não quer saber nada, ok, mas se dê o direito de, no mínimo, ter uma dúvida para poder investigar, né? Porque assim, tudo que diz contra aquilo que a gente acreditava, a gente tomava aquilo como isso é ofensa. do inimigo ou como ofensa, né? Porque nós tínhamos que, por sermos então praticantes da guarda do sábado, que nós teríamos salvação através disso só e somente disso, né? Então, e hoje, para a gente ter teoricamente é uma blasfêmia a gente falar isso, né? Porque a gente voltar toda a nossa vida para um dia e não para uma pessoa, a pessoa de Jesus, né? Então, a gente vai, conforme a gente vai conhecendo, a gente vai entendendo isso, né? Exato. E o meu versículo ele fala assim, ó, porque o Filho do Homem, né, que se referindo a Jesus, é o Senhor do sábado. Então ele é o dono do sábado, né? E não o sábado o dono dele, né, Lu? Sim, e aquele versículo até em João que a gente leu ontem, depois as pessoas podem ler É o livro João de João, capítulo né? 5, né? Isso, que Jesus curou então o paralítico, pediu para que ele fosse, né, pegasse a cama dele e andasse. Ele fala: "Meu pai e eu trabalhamos até hoje". Né? Exato. Então, assim, as pessoas falam assim: ah, mas elas estão falando isso porque agora elas querem fazer o que elas querem. E não é isso. A gente está querendo mostrar que Jesus ele estava mostrando para as pessoas que o dia não era importante, né? Então, o que é importante? O que Ele, hoje é importante, né? então, e ele falando, eu sou o Senhor do sábado, ele tá Ele é o colocando ele, dono. eu sou importante, não é dia, não é o que você faz nesse dia, eu sou importante, vocês têm que vir até a mim. Deixa eu ler aqui o comentário da Juliana. Quando eu e minha esposa éramos adventistas, no sábado ele não podia ficar nem descansando durante a tarde, porque para eles era fazendo coisa de benefício próprio, sendo que ele trabalha a semana toda. Pois é, às vezes o nosso descanso era no sábado, só que às vezes a gente mais trabalhava para as coisas da igreja do que realmente o descanso, né? Acontece muito isso também. Aí, Lu, lá em Colossenses, você quer ler para nós? Colossenses 2. Ô, Lu, vai lendo aí, que eu só vou avisar meu. Colossenses 2. Isso. Colossenses 2, 16 e 17. Eles dizem assim: portanto, que ninguém faça para vocês leis sobre os que devem comer ou beber, ou sobre os dias santos e a festa de lua nova e o sábado. Tudo isso é apenas uma sombra daquilo que virá. A realidade é Cristo. Não deixe que ninguém os humilhe. Aí já fala já outra coisa aqui, né? Mas então era tudo uma sombra do que viria, né? Exato. E aí eles colocam o sábado como moral, né? Para Sim, dizer que ele ainda é válido, né? Porque ele está nos 10 mandamentos. Porém, o mandamento moral é aquilo que eu faço de bom ou ruim, que nem eu mato ou não mato. O sábado, eu guardar ou não, ele não vai transformar o meu caráter, né, Lu, como me definir se eu sou bom ou não, né? Então, o sábado, ele era uma sombra do que viria, né? O texto é claro em dizer isso, né? sim. Então, muitas coisas, né, do que era sombra de que viria. Jesus veio, cumpriu, e ele é o real, né? Já não é mais uma sombra, ele é o real, né? E eu gostaria de ler, porque assim, beleza, né, a gente entender que o sábado ele teve o seu benefício, teve a sua parte importante, né? Mas agora nós temos ali
um outro olhar, né? Então, eu gostaria de deixar muito claro: o decreto dominical não é bíblico, né? Nós não seremos perseguidos por um dia, e sim por uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, tá? Para as pessoas que hoje querem ver o sábado como especial, Deus o aceita, mas isso não é regra de salvação, tá? Isso não vai te Exato. levar a ser condenado ou a ser salvo, né? O Uhum. sábado não é ponto de salvação, né? Não é mais. Talvez lá naquela época, porque a pessoa tinha que fazer para ter, ele obedecia nem tanto porque ele amava, mas por conta de todas as consequências se ele não obedecesse, né? A partir do momento que veio Cristo, né, isso foi mudado, isso foi transformado, né? E a gente até às vezes não para pensar, né, Bi? Testamento, o que é um testamento? Testamento, quando você escreve o testamento, ele só vai ter validade quando a pessoa morre. Isso é um testamento, né? Então, o testamento de Jesus é o novo testamento, né? Então, o testamento que está válido hoje, né? A gente, de maneira nenhuma, a gente está excluindo as coisas que existem, né? São válidas. Mas a gente quer dizer que hoje que você busque o conhecimento, que busque a verdade mesmo, né? Exato. E aí, Lu, eu queria ler o versículo que você citou, né, sobre ser perseguidos. Tá lá em Mateus 10, 22. Fala assim, ó: todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim será salvo. E aí, em Marcos também, em Lucas também 21, fala sobre isso, de sermos perseguidos pelo nome de Jesus, né? Fala assim, ó: haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais vindo do céu. Antes, porém, de todas essas coisas, vocês serão presos, perseguidos, vocês serão entregues às sinagogas e lançados nas prisões. Serão levados à presença de reis e de governantes por causa do meu nome. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Então, a gente sim vai ser perseguido, mas sempre pelo nome de Jesus, né? E a gente vê isso acontecendo em toda a história, né, Lu? Desde quando os profetas morreram, que nem você fala, né? Paulo, se ele pregasse tudo o que era pregado antes, ele não teria sido perseguido, Sim, né? porque todos os discípulos, né? Você vê a forma como eles morreram, né? Se eles tivessem se eles tivessem mantido aquilo que era pregado antigamente ali, eles não teriam motivos para serem perseguidos da forma como eles foram, né? Exato. Então, a gente tem que parar e colocar, poxa, meu Deus, fala comigo, né? Qual é a verdade nisso tudo? Que nem eu falo, pelo menos dê assim, um pontinho de se duvidar. De, poxa, não, a gente está falando, não é para contra, novamente, nada disso, mas, poxa, vou pensar, né? Vou ter um pouquinho, vou pesquisar, né? O que está Uhum. acontecendo, né? Porque Pode falar, amiga. Não, porque todas as pessoas, Lu, que estão nas igrejas, e não só na Adventista, mas em todas as igrejas que também têm um evangelho distorcido, elas estão lá sinceras, querendo viver a Exato, verdade. Elas estão exato. lá sinceras, querendo a salvação, querendo a vida eterna. Né? Só que aí, quando a gente se depara com a palavra de Deus, que a gente percebe que tem contradições, é difícil você permanecer, porque você quer viver o verdadeiro evangelho, né? Sim, e aí tudo aquilo que a gente fala fala mostrando, aí a pessoa recebe como uma ofensa ou como contra Um ela. ataque, E assim, e eu falo que eu também reagi assim, né? Muitos anos eu reagi assim, não queria nem saber de outra forma, né? Mas hoje, por uma pessoa que passou por isso, uma pessoa que era realmente uma pessoa que também não achava dessa forma, hoje eu me dou o direito de falar, não, eu quero saber, eu quero sim, entender, né? Então, a gente poder entender, eu acho que isso é através
literalmente de Jesus, né? E eu vou ler aqui, Bi, que eu havia separado, não sei se você separou, que é Romanos 14, né? Até rolou esses dias, né, uma entrevista do Rodrigo Silva, né? Gosto muito dele, assim, muitas coisas que ele fala, assim, né? Mas um pastor questionou ele sobre esse capítulo, né? E ele se enrolou, mas não conseguiu responder, né? E Romanos 14, ele diz assim, ele fala assim, ó, ele vem falando ali como amar uns aos outros, né? Sobre toda essa forma ali no livro de Romanos. E aí ele disse assim, ó, não julgue os seus irmãos, é o título, né? Ele diz assim, aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, algumas pessoas creem que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come somente verduras e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isso. E quem só come verduras e legumes também não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Aí ele diz assim: quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ela vai vencer ou se ela vai fracassar? Isso é da conta do dono dele. Quem é o nosso dono? Jesus, né? E ele vai vencer porque o Senhor vai fazê-lo vencer. Aí ele diz assim no versículo 5: algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar firme, né, na sua opinião. Quem dá mais valor a certo dia faz isso para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isso para honrar o Senhor, pois Deus o agradece, pois agradece a Deus o alimento. Então, não importa se você, eu quero guardar o sábado. Tudo bem, se você acha que esse dia é mais especial, faz isso para o Senhor. Se você acha que todos os dias são especiais, tudo bem também, né? Você faz isso para o Senhor, né? E aí, não, quem sou eu para criticar alguma coisa? O que nós estamos dizendo aqui que sábado não é um ponto de salvação. O sábado não é um ponto que vai te levar a não ir para o céu. É somente através de Jesus. Qual é a chave para sermos salvos? Crê no Senhor Jesus, você e sua casa serão salvos. Exato, Lu. E não é o selo, né? Porque daí a gente tem os versículos também que fala sobre isso. Quem é o selo? O que nos sela para a salvação, né? E aí, se você quiser ler, eu anotei aqui também. Tem Efésios e tem Segunda Eu só Coríntios. vou abrir o portão para o Mateus que Tá, chegou. fique em paz. Pode ir no Tá. lá, eu vou lendo aqui, tá? Efésios, capítulo 2, capítulo 1, desculpa. Efésios 1, 13 e 14 diz assim, ó. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, que a verdade é Jesus, Jesus fala, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, voltando aqui, nele também, quem? Em Jesus também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, qual que é o evangelho da salvação? É a crucificação, né? A morte, a ressurreição. Essa é o evangelho da salvação. Tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Então, quando nós cremos no Evangelho, cremos em Jesus, nós recebemos o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança. Até quando? Até o resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Então, o Espírito Santo, ele é o penhor da nossa herança, até o resgate, até a volta de Jesus. E aí, 4:30, Lu, se você quiser abrir aí, ó, 2 Coríntios 1, 21, 22. E eu vou ler o 4:30 aqui, ó. E não Segunda entristeça, Coríntios. primeiro, Segunda Coríntios. capítulo 1, É. versículo 21, 22. E Efésios 4:30 fala assim, ó. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da redenção.
Então, nós fomos selados com o Espírito Santo para o dia da redenção. Que dia que é esse? Dia onde nós seremos, onde Jesus voltará, né, para nos buscar. Sim. Aqui no 2 Coríntios, primeira, né? 2 Coríntios 1, 21 e 22 diz assim: Pois Deus é o próprio Deus que nos dá, pois é o próprio Deus que nos dá a nós e a vocês a certeza de que estamos unidos com Cristo. E foi Deus quem nos separou para si mesmo. Como dono, ele pôs a sua marca em nós e colocou no nosso coração o Espírito Santo, que é a garantia das coisas que ele guarda para nós. Ele, Lindo, né? como dono, ele colocou a marca em nós, né? Que é o selo dele, né? Sim. E aí, como eu li ali em Efésios 1, né, fala que quando a gente crê no Evangelho, a gente recebe o Espírito Santo. Então, aí Deus, ele é o nosso dono. E aí, quando a gente crê, ele coloca a marca dele para o dia da redenção, né? Então, não tem como, gente, não tem como ser um sábado ou domingo. Porque se a gente recebe o sábado como selo, a gente passa o sábado a ser mais importante do que o próprio Espírito Santo. E é Sim. o Espírito Santo que habita em nosso coração que nos faz ser semelhantes a Cristo. Não é o sábado que me faz ser semelhante a Cristo, é o Espírito Santo que vai moldando o meu caráter, é o Espírito Santo que vai me mostrando o caminho, que vai me fazendo ser obediente a Deus. Porque Ele que constrange a gente aos erros, ao pecado, Ele vem nos convencer do pecado, da justiça, do juízo. Então, é o Espírito Santo que transforma nós diariamente para sermos semelhantes a Cristo. E não um dia da semana. O sábado não tem poder sobre a nossa vida, como o Espírito Santo. Sim, e aí a gente vê como que às vezes a gente consegue colocar outras coisas, ou até mesmo coisas voltadas a Deus, acima de Deus, né? Eu gosto muito de assistir os vídeos do Bruno, né? Do Zé Bruno, e até indico as pessoas a assistirem, né? Os vídeos dele no YouTube, as pregações da Casa da Rocha, né? Mas aí, assim, é que nem ele fala, não vai esperando que vai encontrar palavras mansas, né? Mas realmente a forma como ele lida, uma maturidade, né? A maturidade espiritual que hoje a gente precisa buscar, né? A gente não tá com tempo mais de ler e achar que a gente tem que ir só com leitinho. A gente precisa realmente de alimentos sólidos, né? Exato. E ele fala literalmente, hoje, se você pega a Bíblia e você lê e você vê que Jesus, ele acaba com a religião. Uma das formas assim que você vê como hoje a religião é aquela religião literalmente que não é uma religião que transforma ou que ajuda. Não é essa religião que a gente está falando, é a religião onde são mudadas as coisas para que seja agradado, tanto na parte boa quanto na parte, sei lá, porque a gente sabe que existe muita religião também que ela só pensa na parte financeira, né? Ou até mesmo nessa parte que nós mesmos, né, como seres humanos, a gente vai atrás, às vezes, só dos benefícios que existe, né? Através, vou lá porque lá eu vou ter prosperidade ou coisas assim. Mas Jesus, ele mostrava como tinha que ser, né? A gente também ele tá estudando o livro de João e ele fala ali sobre o encontro que Jesus teve com a mulher samaritana no poço, né? E ela fala assim, né? Ele começa a conversar com ela e ela fala assim: mas aonde que eu tenho que adorar a Deus? É lá no Monte Gerizim, aonde que eu tenho que adorar? E aí Jesus fala: vai chegar um tempo e já chegou, onde os verdadeiros adoradores o encontrarão, né? Em espírito e em verdade, né? Então, eu acho que hoje a gente ter esse discernimento que não importa, porque Jesus falou, onde tiverem 2 ou 3 reunidos, ali eu estarei. Né? Amém. Então, claro, a igreja é importante para ter comunhão e tudo, mas você ser igreja fora das portas de um templo, né?
é você ser igreja, você buscar Jesus, você ser o povo dele, né? E e a gente vê que hoje, para as pessoas que têm dúvida, o que é o sábado hoje para a gente? Jesus é o nosso sábado, né, Bi? A gente fala que hoje ele é o nosso Shabá, né? E ele é o nosso sábado. Então, porque ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei, né? Então, ele é o nosso descanso, ele é o dono do sábado. Ele é o Senhor do sábado. O sábado foi feito foi para servir a pessoa ali como descanso, mas passou acima de Deus, né? E aqui complementando o verso que você falou, Lu, ele fala assim no versículo 29, Mateus 11, 29. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, quando a gente entrega para Jesus, o fardo dele é leve, não é cheio de regras, cheio de ritos, cheio de coisas que nós precisamos fazer para salvação. Não, o fardo de Jesus é leve. Eu sou o seu descanso. Descanse em mim porque eu fiz no seu lugar. Eu cumpri no seu lugar de forma perfeita. Você não precisa fazer nada. Ai, Bianca, você não precisa fazer nada. Então você pode viver do jeito que você quer. Não. Por quê? Porque como a gente falou um pouquinho antes, nós somos selados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós e ele vai nos guiar a ser obedientes aos mandamentos de Deus. Mas não é a força do meu braço. Por quê? Porque eu entreguei todo esse fardo em Jesus. Ele cumpriu por mim. Ele fez por mim, né? E hoje eu Nossa, descanso nele. exato. Então não é um dia, né? É uma pessoa, é a pessoa de Jesus. Ele é o nosso sábado, né? E aí hoje a gente pode estar falando para alguém que ainda acredita nisso, né? Como o sábado ponto de salvação, mas pesquisa, né? Busca, pede a Jesus discernimento, pede a Jesus para te mostrar a verdade, né? Para que você conheça Jesus, o próprio Jesus, né? A gente não está falando aqui nada, a gente tá mostrando aquilo que nós descobrimos e que muitas pessoas já sabiam, e aqui está na palavra de Deus mesmo, né? Então, para a gente poder finalizar, né, amiga? Para a gente poder falar. Então, o domingo não é o vilão da história, né? Nossos irmãos de todas as denominações não são vilão da história, né? Nós somos pessoas que estamos a cada dia conhecendo mais pessoas, buscando entender mais ainda sobre a fé, sobre o que Jesus quer para nós. E a gente vê que se um dia nós formos perseguidos, né? Às vezes nós somos, às vezes não, em alguma situação da vida a gente já é, né, perseguido, mas que vai ser pelo nome de Jesus, por aquilo que Amém. você carrega, não por um dia de semana, né? Amém. Amém. Que a gente possa ter isso guardado no nosso coração, né? Exato, Lu. Exato. Eu falo que realmente pregar o evangelho da forma genuína que ele não é fácil. Não Porque é? realmente a gente é confrontado, a gente é atacado. Mas é pelo nome do meu Salvador. Então, tipo, tudo bem, sabe? Porque se eu estou glorificando a Deus, se eu estou colocando Deus acima de todas as coisas e eu vou ter que passar por isso, tudo bem, porque Jesus foi perseguido, né? Sim. Jesus foi atacado, Jesus morreu no meu lugar. Então, hoje, eu pregar o evangelho é o mínimo que eu posso fazer para abrir os olhos de outras pessoas, para que as pessoas vivam o que nós vivemos hoje, porque é tão genuíno, é tão maravilhoso você entender tudo isso, não tem preço que pague a gente viver. É aquele versículo: conhecereis a verdade vos libertará. E não é libertar para viver a vida que a gente quer, mas é libertar de um jugo que nós não conseguimos carregar, de um jugo que a gente não consegue cumprir. E aí o Senhor cumpre em nosso lugar e nós vivemos na liberdade nele, na obediência nele. E não Sim. dependendo das minhas obras para a salvação, porque ele é a minha salvação.
Sim, e é importante destacar, né, porque muitos anos eu achava que quando falava em obras, eu achava que era obras daquilo que eu fazia de bom para alguém, ou aquilo que eu deixasse de fazer, né, como um ato. Mas as obras que estamos falando aqui, as obras da lei, aquilo que eu faço para Deus também, aquilo que eu quero fazer para que eu acho que eu preciso fazer para que eu consiga me salvar, aquilo que eu faço para que o Senhor me abençoe mais, para aquilo que, olha, eu fiz uma oração bem bonita, eu acho que essa ele gostou mais, para que assim ele me abençoe, né? E não é isso, né? Então, que a gente consiga ter esse olhar, né? O olhar de distância disso, de poder analisar a situação, né? Uma fé realmente buscando ali estar perto do Senhor pela palavra de Deus, somente por ela, que a gente não terceirize nosso conhecimento, né? Eu sempre falo isso, que às vezes a gente vai deixando para que outras pessoas mostrem para gente, que as outras pessoas leiam para gente, ou eu pego eu vou pegar ali um livro para mim acompanhar aquilo que ele fala. Não, veja pela palavra de Deus, procure informações sobre o que esse disse, o que aquele disse, para que você peça ajuda a Jesus mesmo. O próprio Espírito de Deus não prometeu o Espírito? Ele está aqui. Então ele vai mostrar. Exato. E aí, Lu, é só essa questão das obras. Então, assim, se você está fazendo algo para tentar se salvar, para ajudar Jesus te salvar, ou para manter a sua salvação. Eu faço isso, eu obedeço isso, eu guardo o sábado, eu faço isso, faço aquilo, eu vou na igreja, porque assim é que eu vou manter a minha salvação. Você não conheceu o evangelho de Jesus. Agora, aqueles que estão salvos em Cristo Jesus, eles vão gerar frutos. E esses frutos, os principais, que é amar o próximo, amar a Deus sobre todas as coisas, e amar o próximo como Jesus me amou. Então, se Jesus morreu por mim, eu vou fazer de tudo para levar esse evangelho adiante, amando meu próximo, cuidando. Então, a gente tem que entender a diferença de obras para salvação e do fruto que é gerado através de uma pessoa que já está salvo em Cristo Jesus, né? E que a gente, que nem eu falo, né? A gente não quer de maneira nenhuma prejudicar alguém, nada, assim. A gente só quer mostrar. É que nem a Bi disse, assim, é o mínimo que a gente pode fazer quando você descobre algo tão valioso, tão importante, né? Que a gente possa ter isso na nossa mente, no nosso coração, que Jesus seja o centro da Amém. vida, né, dos nossos Amém. irmãos, que ele não é um dia, não é um dia que vai fazer você não ir para o céu, porque Jesus já veio, já morreu, ele cumpriu a lei perfeita, coisa que eu e você nunca conseguiríamos fazer, né? Então que o Senhor abençoe, né, a sua vida, te guarde, te proteja e que você busque a verdade através da palavra de Deus, através dela, somente dela. Esse é Amém. meu desejo para todos, Bi. O meu também, Lu. O meu também, que eles possam conhecer o Evangelho, conhecer a verdade, porque a verdade liberta. Jesus, ele é o caminho, Jesus é a verdade, Jesus é a vida. E quando a gente está nele, não há dúvida da minha salvação. Se eu estou nele, eu posso viver por ele, morrer por ele, eu é, vou estar em Cristo, né? A Mari falou aqui, ó. Vocês estão compartilhando o que está na real da palavra de Deus. Eu amo vocês. Nós também, dona Mari. Amamos você, gatinha. Ai, que Deus abençoe, então, Lu. Obrigada por essa live mais uma vez. Que Deus continue nos capacitando para a gente poder Amém. aprender mais e mais a palavra dele e Amém. compartilhar, né, o evangelho que liberta. Sim, amém. Que esse é o nosso desejo todos os dias, que as pessoas conheçam, que as pessoas vivam, porque é que nem Jesus falou, né? Vai chegar um tempo e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão a Jesus, a Deus, em espírito e em verdade. Amém. Amém. E que essa possa ser a verdade da nossa vida. Amém. Amém. Fica com Deus, amiga. Amém. Fique com Deus também. Vocês também que assistiram, obrigada. Que Deus abençoe vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem e a gente puder ajudar de alguma forma, põe nos comentários.
E para você que vai assistir depois, que possa também edificar muito a sua vida. Fica com Deus. Amém.